Bem, pessoal, bom dia. A aula de hoje é a aula 34 do nosso plano de aulas e o foco dessa aula vai ser abordar as propriedades CSS Transform, Transition e Animation. Tá? A temática dessa semana vai ser animação com CSS. Então, iniciando o nosso primeiro assunto, a gente vai clicar aqui na propriedade Transform. E aí a propriedade Transform ela é responsável por aplicar uma transformação em um elemento, tá? HTML, seja ele em 2D, em duas dimensões ou em três dimensões, certo? Aqui abaixo vocês podem ver uma espécie de sumário, de resumo dos valores que a propriedade CSS Transform ela recebe. Tá? E aqui nós temos o Scale, o Rotate e o Skill. Tá? A gente vai ver agora em detalhes o que cada uma delas significa. E aqui a gente vê a função Scale. E a função Scale ela é responsável por alterar o tamanho de um determinado elemento. Tá? Aqui no exemplo vocês podem ver que aqui está o tamanho normal desse elemento HTML, dessa forma. Né? E quando a gente aplica aqui, por exemplo, um scale, né, a função scale recebendo o valor, o parâmetro de 1.2, essa forma original ela é aumentada, tá? Ela é multiplicada na sua largura pelo valor de 1,2, tá? E na sua altura também de 1,2. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma largura de 100 pixels e uma altura de 100 pixels, o resultado final de um scale 1.2 seria 120 pixels de largura e 120 pixels de altura. Tá? Já aqui no próximo exemplo, um scale 0.5 significa que vai ser multiplicado esse parâmetro que foi passado para a função scale em 0.5. Então, se eu tenho aqui 100 pixels de largura e 100 pixels de altura, o resultado final da aplicação do scale 0.5 vai ser de 50 pixels de largura e 50 pixels de altura. Tá? Importante destacar que o scale aqui ele aplica esse parâmetro tanto para a largura, para o eixo x, né, a largura do elemento, como para a altura do elemento, que é representada aqui, né, pelo eixo y. Tá? E é possível também a gente alterar o tamanho de um elemento apenas no eixo x. Tá? E aí a gente utiliza a função scale x. Significa o seguinte, que eu vou multiplicar a largura original por 1.3, tá? E aqui, quando a gente aplicar o scale y, a gente vai multiplicar a altura, ou seja, eu vou mexer aqui somente no tamanho, na forma, vamos dizer assim, do eixo y, multiplicando, né, nesse caso a altura por 1,3. Resultaria aí em 130 pixels de altura. E aí também a gente pode passar dois parâmetros para a função scale, em que o primeiro parâmetro representa a alteração da largura no eixo x e o segundo parâmetro representa a alteração da altura no eixo y. Tá? É possível ainda utilizar a função scale 3D, em que o primeiro parâmetro corresponde à alteração do tamanho no eixo x, o segundo parâmetro na alteração do eixo y e o terceiro parâmetro na alteração do eixo z. Tá? E aí a gente tem aqui eixo y, aqui na vertical, eixo x aqui na horizontal e o eixo y seria saindo da tela, vamos dizer assim, né? Se a gente tivesse um eixo, como se tivesse um eixo saindo da nossa tela. A próxima função que a gente vai ver é a função rotate. E aí é importante que a gente tenha muito claro aqui qual a diferença entre fazer uma rotação e fazer uma translação. Né? Quando a gente diz fazer a rotação, significa que a forma que o elemento ela vai fazer a rotação em torno do seu próprio eixo. E aí esse eixo ele pode ser o eixo x, ele pode ser o eixo y e ele pode ser o eixo z. Tá? O eixo x x representa o eixo da horizontal, o eixo y o eixo da vertical
E o eixo Z representa aquela representação, na verdade, de 3 dimensões, já saindo da nossa tela. Tá? Aqui a gente tem um código redigido, e aí a gente tentou criar aqui um plano para vocês verem que, né, no eixo X e no eixo Y. Tá? E a renderização desse código aqui é dessa maneira, tá? Fica assim, ó. Vejam que aqui na vertical está o eixo Y, aqui na horizontal está o eixo X, e aqui a gente tem uma forma, tá? Com a palavra teste CSS. O que a gente vai fazer agora é fazer essa rotação em torno dos eixos para que vocês possam entender melhor. Tá? Além disso, a gente vai começar agora com a rotação e em seguida a gente entra com a translação. Então vamos voltar aqui ao código. Vocês podem ver que a div que representa teste CSS, tá? É a primeira div que está dentro de uma div, e aqui está o código dela. Vejam que a gente já colocou aqui, ó, a propriedade CSS transform, porém ela não está recebendo qualquer valor. O que a gente vai fazer agora é que ela receba o valor, por exemplo, aqui de rotacione, rotate, tá? No eixo X. E a gente vai colocar aqui uma rotação de, por exemplo, 20 graus. Tá? DAG é a unidade de medida que significa graus. Então, quando a gente salvar aqui e for renderizar, vocês podem ver o seguinte, que essa forma ela diminuiu um pouco porque ela está rotacionando em 20 graus. Tá? Ela está rotacionando em 20 graus em torno daqui do eixo X. Quando a gente aumentar aqui, ó, de 20 graus para 60 graus, você vai ter uma impressão de que essa forma ela está, ó, diminuindo, entrando, tá? O teste CSS está indo lá para trás e está vindo aqui para frente uma outra, a parte que estava na parte tocando o eixo X. Tá? Quando a gente colocar a metade de uma volta, né, ou seja, 180 graus, vejam onde é que a palavra teste CSS ela vai aparecer. Tá? Então ela rotacionou em torno, né, do seu próprio eixo. Seu eixo estava aqui, ó, aqui mesmo na metade, tá? E ela rotacionou em torno desse eixo. Então a palavra teste que estava aqui em cima agora veio aqui para baixo. Tá? Bom, vamos voltar aqui ao código. E agora a gente vai rotacionar no eixo Y. Deixa eu voltar aqui para o eixo Y. Lembrando que é rotate e o Y aqui é maiúsculo. Tá? Vamos deixar o padrão aqui. Vejam como é que está o teste CSS. Quando a gente aumentar de 0, por exemplo, para 30, tá? Para 30 graus, na verdade, veja que o eixo Y está mesmo aqui no meio, tá? Dessa forma. Então ela vai rotacionar no eixo Y. Tá? Veja o que é que vai acontecer aqui com a palavra teste CSS. 30 graus. Então o teste CSS está indo lá para trás, tá? Está entrando naquela forma de que está entrando na tela. E agora quando a gente colocar aqui 180 graus, tá? Vamos colocar aqui 100 graus na verdade para vocês verem. Aqui está, ó, a palavra teste CSS já está aqui. E aí quando a gente der um pouco mais 120 graus, ela já veio aqui para o outro lado, ou seja, a rotação ela já foi realizada, de modo que o teste CSS já passou para o lado direito. Tá? E aí quando a gente colocar a metade de uma volta completa, o teste CSS ficou aqui, tá? Para do lado direito. Né? Então foi feito aí a rotação agora no eixo Y. Tá? Vou voltar aqui para a rotação no eixo Z, vou botar aqui 0. E aqui está a forma, né, inicialmente desse elemento. E aí quando a gente rotacionar no eixo Z, veja que o eixo Y e o eixo X ele vai permanecer dessa mesma maneira. Tá? Ou seja, a gente não muda a forma no eixo X e no eixo Y. O que a gente vai mudar vai ser somente o eixo Z. Então quando a gente botar aqui, ó, por exemplo, 20 graus, rotacionando no eixo Z, tá? Você pode ver que a forma agora está
rotacionando o eixo Z sem comprometer o eixo X e o eixo Y. Tá? Então, se a gente colocar aqui 180 graus, você pode ver que foi feita aí uma volta, né, completa. E aí, se a gente colocar aqui 360, o elemento volta para a sua posição inicial, certo? Pessoal, se você não colocar nem X, nem Y, nem Z, colocar somente o rotate, a representação que você vai ter é a mesma coisa do rotate Z. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 graus aqui. E aí você vai ver que não foi alterado nem o eixo X, nem o eixo Y, sendo apenas alterado o eixo Z. Tá? Se você